Você foi abençoado, querido? Amém? Glória a Deus. Queria que você colocasse sobre os seus pés. Nós vamos passar para uma outra parte muito importante do culto de hoje, que é a ceia do Senhor. Quantos que se alegram por isso? Glória a Deus. Um momento muito importante para nós. Eu já queria, para poder ganhar tempo, pedir que o diaconato viesse, já se posicionasse por gentileza aqui na frente, em o nome de Jesus. Cadê o Tiagão, tá aí? Faz um belisco para nós aí, Walter. Querido, feche seus olhos nesse momento. Eu quero te levar a uma reflexão. Lá em Efésios capítulo 3, fala sobre vestir a armadura de Deus, a couraça da justiça, o capacete. Mas eu queria que nesse momento, nessa reta final de ano, você despisse de toda a armadura que te impede de obedecer a palavra do Senhor, de ouvir a palavra do Senhor, amém? Efésios trata sobre um vestimento de uma armadura, sobre justiça, sobre submissão, sobre amor à palavra. Mas eu queria que nesse momento, você fechasse seus olhos, e eu quero te levar a uma reflexão de como foi esse ano para você, o que você fez para o Senhor esse ano. A pergunta que tem que ecoar no nosso coração é: quantas pessoas nós ganhamos para Jesus no ano de 2020? Essa pergunta me importunou alguns dias, para quem eu ganhei para Jesus no ano de 2020. Para a glória de Deus, eu tive uma boa resposta para essa pergunta. Feche seus olhos, em nome de Jesus. Sabe, querido, uma coisa que nós temos aprendido com Jesus na caminhada cristã, em Timóteo, 2 Timóteo capítulo 3, fala sobre a questão do líder ser irrepreensível. O pastor é aquele que cuida das ovelhas. O pastor, como diz Elisângela na ministração, é aquele que vai atrás daquela ovelha perdida. Nós entendemos que o pastor ele anda com um cajado na mão para espantar os lobos, para espantar os predadores, os ursos que se encontram ao redor para tragar a ovelha. E uma coisa que nós temos aprendido com Jesus é sempre ser um líder, ou tentar ser um líder irrepreensível. É claro que nós não conseguimos com perfeição, né? Nem Jesus agradou todo mundo, mas é uma coisa que nós aprendemos com Jesus, ser irrepreensível. E uma coisa que nós temos que fazer para o ano de 2021 é entender que a mensagem ministrada na ceia, nas pregações, nunca é direcionada a uma pessoa só. Um compromisso que nós temos desde o seminário, desde as conversas que eu tive com o pastor Vinícius no começo, é que a gente nunca vai usar o púlpito para atacar pessoas, e sim para pregar a palavra do Senhor. O líder, e a gente aprende isso com o pastor Vinícius, ser irrepreensível também. É por isso que a gente tem esse perfil de ser mais calado na nossa, para que quando a gente possa subir no altar, a gente possa ser boca de Deus para vocês, amém? Para que aquilo que a gente for falar aqui não venha ser uma indireta ou direta para alguém. Acredite, querido, um compromisso que nós temos com a palavra do Senhor é sempre levar aquilo que o Espírito Santo quer ministrar nos corações dos irmãos e nos nossos corações. Acreditamos que a primeira mensagem vem para o líder, para depois ele repassar para as ovelhas. Com base nisso, eu queria te incentivar a que 2021 venha ser um ano diferente para você, para que você venha amar mais a palavra, para que você tenha compromisso mais com a palavra, para que o seu ano de 2021 não venha ser um ano igual ao de 2020, porque é uma nova oportunidade, é uma nova chance. É por isso que eu disse para você despir de toda a armadura, porque sempre quando a gente orienta a igreja, algumas pessoas pensam que a gente está admoestando, brigando, e não é isso. O pastor, ele tem essa função de orientar o povo de Deus, e se o povo de Deus erra, a responsabilidade é dele também, amém? Vamos orar nesse momento, já consagrando o ano de 2021, pedindo para que o Senhor venha ser soberano sobre as nossas vidas, para que a gente tenha um coração despido de toda a armadura, dificuldade, dureza, e a gente venha vestir a armadura de Cristo, a couraça da justiça, assim como dizem Efésios, amém, queridos? Você pode fechar os seus olhos comigo, e vamos fazer essa oração em nome de Jesus. Pai, a minha oração é uma oração que vai ser plantada como uma semente nos nossos corações. Nós queremos despir de toda a armadura, de todo tipo de eu que tenta colocar no nosso meio. A minha oração é para que nesse ano de 2020,
aquilo que não foi proveitoso, a gente venha aprender e fazer uma aplicação no 2021. Nós queremos continuar, Jesus, recebendo mais da Tua palavra. Nós queremos continuar, Jesus, recebendo mais da mensagem do Evangelho. Nós queremos cada vez mais ser transformados pelo Teu amor. Nós queremos aprender a amar mais, aprender a compreender mais as pessoas. Nós queremos, Pai, ser totalmente diferente. Nós queremos ser um bom cristão, assim como o Senhor nos mostrou e nos ensina através da Bíblia Sagrada, através das Escrituras. Nós queremos fazer diferença no nosso lar, nós queremos fazer diferença na nossa igreja, nós queremos amar a nossa igreja, Jesus. Nós queremos amar o lugar onde é o aprisco, onde o carrapicho é tirado, onde toda lã é cortada para que nasça uma lã saudável. A minha oração nesse finalzinho de dezembro é para que a Tua presença, Senhor, venha ser real e transformadora em nossas vidas, em nome de Jesus. Você recebe essa oração, querido? Amém? A nossa expectativa é para que 2021 nós tracemos planos para ganhar mais almas para Jesus. Uma conversa que eu tive com o pastor Vinícius esses dias para trás, eu quero que isso traga alegria para o seu coração, é que nós já estamos planejando 2021 em fazer novas coisas, em fazer novos projetos, em trazer sempre algo novo e renovador para a igreja e para o coração dos irmãos. Amém? É sempre importante, em todo momento, a gente ver em Atos, que é o livro histórico que fala sobre a igreja. Uma coisa que é importante, querido, é que sempre que Paulo está pregando o Evangelho, sempre tem um dos seus com ele, sempre tem um amigo, sempre tem uma ovelha juntamente com ele. Para que o ministério possa romper, é preciso que a gente vista a camisa da igreja, amém? Amém, queridos? Eu posso ouvir um amém de verdade? É preciso que a gente vista a camisa El Shaddai. Olha, nós não somos o melhor aprisco, nós não temos os melhores ministros, e muito menos os melhores pastores. Mas tudo que a gente faz aqui na igreja é com compromisso e com ordem e decência para Cristo Jesus. Amém? Eu quero te dar algumas orientações antes da gente ministrar a ceia do Senhor. Quem pode participar da ceia do Senhor, pastor? Aquela pessoa que passou pelas águas do batismo. Aquela pessoa que passou pelas águas do batismo pode participar da ceia do Senhor. Outro passo importante para poder participar da ceia do Senhor é entender que você não vai ser mais santo, porque a ceia não é para os santos. A ceia é para os que estão em processo de santificação, é diferente. Quantos aqui estão em processo de santificação? Amém? Não tem ninguém com corpo de glória aqui ainda não, né? Então está num processo de santificação. Está tentando, lutando para ser uma pessoa melhor, uma pessoa mais parecida com Jesus. Amém? Outro passo importante também sobre a ceia do Senhor. Para mim poder participar da ceia do Senhor, eu tenho que estar em paz, primeiramente com o nosso Deus, depois comigo mesmo, eu tenho que estar em paz com o meu irmão. É um fundamento muito importante da ceia do Senhor. Estar em paz com Deus, diga assim, estar em paz com Deus, em paz comigo mesmo e em paz com meu irmão. Eu não posso tomar uma ceia, porque a Bíblia vai dizer que isso é juízo, trazer juízo para si, com raiva do Júlio. Eu tenho que perdoar o Júlio, para então participar da ceia do Senhor. Outro passo importante sobre a ceia do Senhor é que não existe nenhuma graça inerente ao participar. Você não vai ser mais santo, você não vai ser melhor do que ninguém, você vai apenas fazer um memorial, uma ordenança, cumprir uma ordenança de Cristo Jesus. A ceia do Senhor significa conjunto, união, unidade. É por isso que nós não fomos adeptos a fazer ceia online, porque eu não acredito que na sua casa você tenha comunhão com o irmão. É por isso que nós priorizamos fazer a ceia do Senhor na casa do Senhor. Amém? Outra coisa interessante também sobre a ceia do Senhor, para a gente poder salientar aqui. O suco, Júlio, ele continua sendo o suco de uva, não é isso? E o pão, ele continua sendo o pão. Ou seja, não existe uma transubstanciação dos elementos. Nós iremos participar e continuará sendo suco de uva e pão que uma irmã faz para a igreja, abençoar a igreja. Outra coisa também,
Esses elementos, eles não contêm nem o sangue de Jesus e nem o corpo de Jesus. Dito isso, eu quero pedir que o diaconato possa servir os irmãos, e eu quero pedir que o louvor ministre algo sobre os nossos corações, com base nessa canção. E se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrará de bom. Por favor, diaconato, esteja em espírito de adoração nesse momento, querido. Feche seus olhos, espere os elementos chegar para você, em nome de Jesus. Se tu olhares, Senhor, se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, Jesus, para dentro de mim, Senhor, nada encontrar de bom. Nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dizer isso. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao Se tu olhares, Senhor, Cante isso, querido, declare ao pra Senhor. dentro de mim, Olha, Senhor, o Senhor não vai encontrar nada de bom dentro de nós, nada a não ser o teu Santo Espírito. encontrarás de bom. Mais uma vontade, Senhor, um desejo Mas um desejo eu tenho de ser. de ser transformado. Preciso, Jesus, Preciso eu necessito, tanto eu anseio do do teu perdão. Dá-me um novo Quantas vezes a minha boca foi usada para falar algo contrário ao Senhor? Me perdoa, Jesus. Eu amo a tua presença, eu amo a tua palavra, eu anelo, Senhor, eu anseio por ti. Dá-me um coração igual. Me perdoa, Jesus, pelas minhas falhas, pela minha fraqueza, pela minha falta de humildade, Jesus. Cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração Sim, igual ao teu. Coração parecido com o do Senhor. Ensina-me a amar o meu irmão. Sim, Pai. Ao olhar com seus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Eu queria que a igreja cantasse esse pedacinho. Dá meu coração. Vamos lá. Puxa aí, Tiagão. Só a igreja. Dá-me um coração igual. Dá-me um cor. Olha o que você está pedindo ao Senhor. Cumprir. Cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Coração disposto
disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Feche seus olhos nesse momento, em nome de Jesus. Eu quero orar com você nesse momento. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado porque, mesmo pecando, mesmo errando, o Senhor não nos desamparou. 2020, um ano turbulento, dificultoso, está se passando e o Senhor tem mostrado a Tua presença em nossas vidas. O Senhor tem honrado a nossa casa, o Senhor tem colocado o pão de cada dia, mesmo talvez a gente errando, não fazendo a Tua vontade, a Tua fidelidade tem se estendido ao nosso coração. Jesus, eu quero te pedir nesse finalzinho de 2020, para que a nossa chama venha ser acesa de uma forma que em 2021 a gente possa brilhar diante do Senhor. Para que em 2021 a gente possa ser canal de bênção na vida das pessoas. Nós te damos graças, Jesus, e nós queremos dizer nesse momento que mesmo errando, mesmo pecando, nós estamos aqui celebrando a ceia do Senhor, dizendo que nós temos comunhão com essa igreja, dizendo que nós temos comunhão com esse irmão e dizendo que nós temos comunhão com o Senhor nesse lugar. A minha oração, Pai, é para que o Senhor continue sendo o centro dos nossos corações, em o nome de Jesus. Amém e amém e glória a Deus. Você está sentindo a presença do Senhor nesse lugar, querido? Amém? Escute só que eu quero ler com você o texto das Sagradas Escrituras em 1 Coríntios, capítulo 23, aqui, o versículo 11, versículo 23, diz o seguinte: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Segure o seu pão em o nome de Jesus. Esperar o nosso irmão que ele ficou sem os elementos. Coloque o seu elemento em evidência assim. Começa a agradecer ao Senhor da sua maneira aí, em nome de Jesus. Pai, nós queremos esse momento aqui como igreja do Senhor te agradecer. Agradecer porque o Senhor deu a sua vida em amor a nós, a tua igreja. Nós queremos nesse momento aqui, juntamente com o povo de Deus, fazer um memorial, trazer à memória o sacrifício do Senhor lá na cruz do Calvário. É por isso que nesse momento, Jesus, nós levamos muito a sério e fazemos com muita honra e decência nesse lugar. Muito obrigado pelo sacrifício na cruz do Calvário, Jesus. Se não fosse o Senhor, não existia salvação, não existiria perdão ou remissão dos nossos pecados. E é por isso que nós estamos aqui te agradecendo e cumprindo uma ordenança do Senhor, em o nome de Jesus. Podeis todos comer do pão, em o nome de Jesus. Exaltado seja o teu nome, Jesus. Você pode glorificar o nome do Senhor, querido? Exaltado seja o teu nome, Jesus. Engrandecido seja o teu nome nesse lugar. Que as nossas bocas possam expressar a tua glória nesse lugar. Exaltado seja o teu nome. Grandioso és tu. Pegue o seu cálice e coloque ele em evidência assim. E o texto segue dizendo o seguinte: por semelhante modo, depois de haver ceado, ele tomou também o cálice, dizendo:
Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Feche seus olhos, agradeça comigo nesse momento com as suas palavras. Pai, nós queremos te agradecer nesse momento, pelo teu sangue vertido lá na cruz do Calvário. Sangue esse que nos faz tão brancos como a neve. Nós queremos te agradecer porque nós somos comprados a preço de sangue. Sangue puro, sangue sem mácula, sangue sem mancha. Nós queremos dizer, Jesus, nós pertencemos ao Senhor. Muito obrigado por ter vertido o teu sangue lá na cruz do Calvário. Porque através desse ato, hoje nós temos vida e vida em abundância diante do Senhor. Hoje, Satanás não pode mais dizer que é o nosso dono, porque o Senhor nos comprou. Nós pertencemos à realeza, à casa do Senhor. A minha oração é uma oração de gratidão junto com os meus irmãos, pelo teu sangue derramado lá na cruz do Calvário, em nome de Jesus. Podei todos beber do cálice, em o nome de Jesus. Exaltado seja o teu nome, Jesus. Glorificado seja o teu nome, Jesus. Enche essa casa de adoração, querido. Diga glória a Deus, diga aleluia. Expresse de alguma forma essa gratidão pelo Senhor. Deixa eu ler com você um texto das Sagradas Escrituras que diz o seguinte: porque todas as vezes que comeres este pão e beberes do cálice, anunciai, proclamai a morte do Senhor até que Ele venha. A minha fala nessa noite para você e para o Senhor é: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Nós estamos aqui prontos para que o Senhor venha nos buscar. Nós anseiamos a tua vinda, Jesus. Você pode dizer isso comigo? Nós anseiamos, Jesus. Você pode dizer isso comigo com um alto e bom tom? Nós anseiamos, Jesus, a tua vinda. Nós anseiamos, Jesus, a tua vinda. A tua igreja se encontra ardonada, perfumada para o Senhor nos buscar. Oh, exaltado seja o nome de Jesus, glorificado seja o nome de Jesus. Oh, Espírito Santo, no altar de adoração, seja sempre exaltado Jesus. Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus. Seja exaltado, engrandecido, Teu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Podeis sentar em nome de Jesus. Você foi abençoado já, querido? Amém. Quero trazer uma palavra para você hoje, continuando a nossa série de mensagens sobre crescimento. Quem aqui tem sido abençoado com a série de mensagens de crescimento? Amém. Eu quero trazer uma mensagem para você hoje sobre um tema que o Espírito Santo ministrou no meu coração para o finalzinho desse ano, para que a gente possa colocar em prática no ano de 2021. Repita comigo o tema, por gentileza. Fala assim: cortesia. Em alto e bom tom: cortesia. Uma necessidade para os dias de hoje. A cortesia é uma necessidade para os dias de hoje.
Talvez você possa pensar que cortesia tem a ver com aquele voucher que a pessoa ganha para ir numa festa, num parque de exposição. Mas a palavra cortesia é muito mais profunda e nós vamos observar isso aqui nesta noite e tirar algumas verdades em o nome de Jesus. Primeiro, para que a gente possa adentrar aqui nesse assunto sobre cortesia, e prometo pelo motivo da ceia não tomar muito tempo dos irmãos, quero ser breve na minha palavra aqui. Eu quero te encorajar a enxergar Jesus como o homem mais cortês que pisou aqui nessa terra. Amém? Eu tenho observado através do livro do Augusto Cury que ele vê Jesus numa ótica de um homem perfeito, e ele sempre tenta salientar essa cortesia de Jesus. E vejo também em muitos livros que se trata do cristianismo, a pouca valorização sobre o ponto de Jesus, as cortesias de Jesus. Uma coisa que nós precisamos colocar no nosso coração é enxergar Jesus como um Deus que exerce a cortesia. Amém, queridos? Amém? Para isso, para você poder entender o que significa cortesia, eu quero aqui fazer uma introdução com você, te explicando o que é essa cortesia, né? Qual que é o significado de cortesia? O primeiro ponto aqui vem de civilidade, ser civil. Nós acabamos de participar de uma ceia do Senhor, em que ninguém brigou, arrancou uma faca, discutiu. Teve uma ordem aqui. Todo mundo aqui estava munido dos elementos. A primeira coisa que eu aprendo aqui sobre a questão da cortesia é civilidade. Jesus é a forma viva de mostrar uma civilidade. Você nunca vai encontrar Jesus a não ser em relação aos escribas, dando uma admoestação. Todo momento Jesus ele age com brandura, até no momento em que ele vai ser crucificado. Eu quero pegar com você, analisando a ótica de Jesus aqui, amém? Então, o primeiro ponto aqui sobre a questão de cortesia, civilidade. Alguém que é cortês, ele é cível, ele se encaixa, ele respeita as leis, ele sabe obedecer às ordens, ele sabe discernir o ambiente que ele está. A segunda definição sobre cortesia, aqui com base nesse significado, é a educação no trato com outra pessoa. Uma pessoa cortês, que exerce cortesia, Sara, ela é educada. Fala assim, crente, ele é educado. Se não é, deveria ser educado. Ficou bacana, tirou o som aqui. Outra coisa que eu vejo também é sobre a questão da amabilidade. O cristão, ele precisa aprender a amar mais as pessoas, a amar mais o lugar que ele frequenta, a amar mais as pessoas que se encontram ao seu redor. Uma característica do significado de cortesia é a amabilidade. Outra coisa também sobre a questão da cortesia é ser polido. Sabe, Valmir, ser polido, ser educado. O que é uma coisa polida? É que não tem ranhura, não é grosso, não é tosco, é polido. E outra atribuição da cortesia, fala comigo assim, cortesia, ela vem de uma palavra chamada corte. A cortesia vem de uma outra palavra chamada corte. Para que a gente possa entender o que significa corte aqui e aprofundar, eu vou te explicar o que significa corte. Na época medieval, a sede do soberano era chamada de corte, onde era preciso um modo refinado dos serviçais, ou seja, dos trabalhadores e moradores que estavam junto à nobreza. Essas boas maneiras acabaram por ser chamadas de cortesia. Está ligado diretamente a um jeito civilizado, né, de viver em grupo. É um jeito elegante dos nobres e dos fidalgos. O que é cortesia, então? O que é a palavra corte? Corte era um lugar. Quem que assistiu aquele filme Django Livre? Já assistiram? Levanta a mão quem assistiu o filme Django Livre. Todo mundo praticamente assistiu aquele filme. Se você analisar aquele filme Django Livre, existia uma corte, uma casa real, em que as pessoas que se encontravam naquele lugar, tanto os escravos, tanto os trabalhadores, quanto os servos que se encontravam lá, precisava agir de uma forma com etiqueta.
Você vê no filme lá que a todo momento não tem nenhum escravo mal vestido, eles estão uniformizados. Por que que a corte fazia isso? Porque a corte, a ideia da corte é não parecer com o lugar que os escravos se encontravam. Onde os escravos se encontravam não existia limpeza, né, harmonização, mas na corte sim. Então a ideia da cortesia é fazer uma diferença entre esse ambiente limpo dos patrões, dos patronos e dos servos. A segunda coisa aqui sobre a questão da corte também, que é importante a gente ressaltar. Nós não podemos confundir achando que a corte, que vai originar a cortesia, são boas maneiras ou regrinhas sociais. Fala comigo assim, cortesia tem a ver com valores humanos. A cortesia, queridos, não é só simplesmente ser educado. Bom dia, boa tarde, por gentileza, tira uma foto minha. Não é assim. A cortesia vai muito mais do que ser educado. A cortesia tem a ver com uma questão de humanidade. A cortesia tem a ver com uma questão de caráter. A cortesia tem a ver não só com uma vestimenta, mas com uma questão de ser essa pessoa cortês. O terceiro ponto aqui, nós só perdemos o hábito da cortesia quando paramos de fazer consideração pela pessoa humana. Fala comigo assim, ó, se quisermos exercer a cortesia, teremos que priorizar as pessoas mais do que as coisas. Se a gente quer exercer essa questão da cortesia, o primeiro ponto, Maico, que a gente tem que colocar em primeiro plano é cuidar mais das pessoas, valorizar mais as pessoas do que as coisas. Eu posso ouvir um amém, queridos? Essa mensagem hoje não é uma mensagem tão espiritual, do repleple, que eu vou ficar aqui, sabe? Mas é uma mensagem que vai trabalhar com você, eu espero que trabalhe com você. Acredito que o Espírito Santo tem direcionado para que essa mensagem venha ser para você, porque você se encontra nesse lugar aqui hoje, então é tudo programado. Ele direciona, te convence, amém? Outro ponto aqui sobre a questão da cortesia. Qual que é a diferença na prática da cortesia, então? Uma pessoa corrupta, fala comigo assim, uma pessoa corrupta pode até dizer, fala comigo, pode até dizer, obrigado, por favor, por gentileza, mas não é cortês, porque não tem respeito com o próximo. Uma pessoa pode até agir com bondade, nossa, por favor, por gentileza, mas se ela não for cortês, ela está apenas agindo naquele exato momento, fazendo uma ação, aparentemente de uma cortesia, mas não é cortês. Uma pessoa ignorante, prepotente, arrogante, pode até ser educada em um determinado momento, mas não é cortês, porque ela não vive essa verdade. Outro ponto sobre a cortesia aqui na introdução. A cortesia anda, fala comigo, se a cortesia, ela anda em paralelo com os valores do cristianismo. Olha que legal. Não tem como você ser crente e não ter uma postura. Não tem como você ser cristão, dizer cristão, e não ter em mente ser uma pessoa cortês. Um cristão, de acordo com a ótica de vista de Jesus, não pode ser estúpido, não pode ser ignorante, não pode ser alguém truculento. Amém, queridos? Cortesia. A cortesia, ela anda em pé de igualdade com o cristianismo. E é por isso que o Espírito Santo me direcionou a trazer uma palavra para vocês hoje, em dezembro, na ceia do Senhor, sobre a questão de cortesia. Para que 2021 você possa exercer a cortesia, você precisa seguir os passos de Jesus. Continuar seguindo, pelo menos, amém? Então, feito essa breve introdução, nós vamos pregar. Vai comigo em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 2. Eu quero aqui aproveitar agora para a gente fazer umas aplicações com base em cortesia.
E eu vou aderir à palavra cortesia para cortês, que significa a mesma coisa, tá bom? Então, quando eu falar sobre cortês, eu estou falando sobre cortesia. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 2, é um texto em que o apóstolo Paulo vai escrever, tendo em mente um direcionamento às pessoas convertidas, aos novos convertidos, aos velhos convertidos, dando algumas orientações para que possa ser seguida. Olha o que vai dizer. O primeiro ponto do texto, eu quero que os irmãos leiam comigo, vamos lá? 1, 2, 3. Pronto. Vós sois a nossa carta. Paulo está dizendo que nós somos, nós aqui, vós é nós, somos essa carta que ele vai narrar aqui agora. Então vamos lá. Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência, a nossa inteligência, o nosso direcionamento vem de Deus, o qual nos habitou para sermos ministros de uma nova aliança. Olha que interessante. Paulo aqui, resumindo de uma forma bem simples, está dizendo que você é a carta de Cristo Jesus. A sua vida, pelo menos, deveria ser a carta que as pessoas vão ler sobre o Evangelho, sobre as Escrituras, sobre a vida de Jesus. Ele está dizendo aqui, ó, nós escrevemos, mas o importante que eu escrevi não foi só com tinta, mas com o Espírito de Deus, com o direcionamento de Deus. Fala assim com você mesmo, eu quero ser essa carta em 2021. Amém? Então, vamos pegar no parâmetro aqui sobre a questão da cortesia. Nós entendemos que nós somos essa carta, e essa carta é uma carta que eu quero aplicar sobre uma carta de cortesia. Beleza? Então, o primeiro ponto aqui nós vamos aplicar aqui sobre a cortesia. Fala comigo, ser cortês é tratar as pessoas com dignidade. Vai comigo em Tiago, capítulo 2, versículo 2. Então, recapitulando, a ideia sobre cortesia aqui não é só ser educado. A ideia da cortesia é muito mais profunda do que isso. Então, ser cortês é tratar as pessoas com dignidade. Eu quero aqui ler bastante texto com os irmãos e ir embasando o meu estudo com os irmãos aqui, nessa noite, em nome de Jesus. Tiago, capítulo 2, versículo 2. Para a gente ganhar tempo, vamos ler aqui em cima, a multimídia, né, se der tempo aí, joga para a gente. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajos de luxo, e entrar também um pobre andrajoso, e tratardes com deferência o que tem os trajos de luxo, e lhe disseres, tu, assenta-te aqui em lugar de honra, e disseres ao pobre, tu, fica ali em pé, ou assenta-se aqui abaixo do estrado dos meus pés. 4. Não fizestes distinção entre vós mesmos, e não vos tornastes juízes tomando de perversos pensamentos? Que aqui, o primeiro ponto eu aprendo sobre cortesia, que ser cortês. Eu preciso tratar as pessoas com dignidade. A casa do Senhor, a igreja, o Evangelho, ela serve de parâmetro para todo outro ordenamento. Inclusive as leis só existiram por causa da Bíblia Sagrada. Se a gente não fizer a diferença, quem vai fazer, Valmir? Porque lá fora, se você não estiver bem arrumado, bem trajado, automaticamente as pessoas vão fazer uma distinção de você. Se você for numa loja, por exemplo, e não estiver tão trajado, a maioria das lojas não vão te dar um tratamento de excelência. Só que aqui, Tiago vai advertir, não uma coisa tão espiritual, mas o ensinamento que o cristão precisa ter em sua vida. Nós precisamos tratar as pessoas, irmãos, com dignidade. Posso ouvir um amém? O Senhor, a palavra vai dizer que Ele sonda os corações, e não sonda a jaqueta que o irmão está vestido,
não sonda a marca da roupa que o irmão está vestido ou a irmã está vestido. O Senhor, Ele sonda os corações. Então de nada adianta eu estar aqui totalmente trajado, arrumado aqui na frente, e meu coração está todo sujo. Porque talvez o seu irmão aí do lado vai ver, poxa, o pastor hoje está elegante, o Gonçalo hoje emagreceu, está elegante, emagreceu mesmo, está elegante. Só que o que mais vai importar para o evangelho não é a roupa em que você veste a sua roupagem, mas sim o seu coração. Então, sobre a questão de cortesia aqui, trate as pessoas com dignidade. Quem sabe essa pessoa que talvez na sua ótica de visão não está bem vestida, ela está vestindo o melhor dela, ideia. Talvez a melhor peça que ela tem no guarda-roupa. Tiago nos instrui dizendo, não podemos dar um tratamento melhor para quem está bem vestido e um tratamento inferior para quem não está bem vestido na nossa ótica. O segundo ponto que eu aprendo aqui desse texto, já abre comigo em Mateus capítulo 25, versículo 31. Dignidade, querido, não vem do princípio de luxar ninguém. Quando eu falo tratar as pessoas com dignidade, não é fazer uma luxúria, tratar, sabe, com um esplendor, não, é tratar com o simples, com o básico. Mateus capítulo 25, versículo 31 diz o seguinte, quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde benditos meu Pai, entrai na posse do reino que vos tem preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, porque tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, e enfermo e me visitastes, preso e foste ver-me. Olha o versículo 37. Então perguntarão os justos. E quem são esses justos aqui, irmãos? Eu e você. Então perguntarão os justos, Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? Versículo 40. O rei, no caso que significa Jesus, está com R maior aqui, o rei, respondendo, lhe dirá, em verdade, sobre verdade, vos afirmo, que sempre que o fizestes a um destes meus irmãos, a mim fizestes. Olha que texto maravilhoso. A palavra pequenino aqui, no original, no hebraico, significa pessoa simples, pessoa de andrajo simples, ou seja, esse texto aqui está tratando, Gonçalo, sobre a questão de tratar as pessoas com ordem, com dignidade. Toda vez, querido, que você trata alguém com dignidade, é como se você estivesse fazendo para o Senhor. A palavra avodar significa adoração. E a adoração, para o judeu, é todo momento. O judeu trabalha, ele serve, ele faz tudo na ideia da adoração. Então, a partir do momento que você trata as pessoas com dignidade, com o devido respeito, automaticamente você está cumprindo uma ordenança bíblica. Amém? O terceiro ponto que eu aprendo aqui, agir com obséquio, não vem do princípio de tratar com dignidade. O que é esse obséquio aqui? É fazer algo de forma de desinteresse. Eu faço por obrigação, mas não tem interesse nenhum em cumprir. Ou seja, o meu coração não está voltado para aquilo. O cristão, querido, ele precisa empenhar em fazer as coisas também com interesse em seu coração. Não só porque a Bíblia ordena, mas também de livre e espontânea vontade. Amém? Quarto ponto aqui essa cortesia aqui, ser cortês, tratar as pessoas com dignidade. Todo tratamento que se faz com a base em acepção de pessoas é pecado. Tiago capítulo 2, versículo 9. Olha o que diz lá. Se todavia fazeis acepção de pessoas, ou seja, tratar uns com dignidade e outros com não, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores, ou seja, quem transgride, quem comete um pecado.
Fala comigo assim, o segundo ponto. Ser cortês, fala comigo, ser cortês é ter noção. É isso mesmo, ser cortês, fala comigo, ser cortês é ter noção. Isso, ser cortês é ter noção. Você quer ver isso? Vai comigo em Lucas capítulo 14, versículo 8. Uma coisa que traz sobre a cortesia é ter noção. A todo momento da Bíblia, você vê Jesus tendo noção das coisas. Jesus não entra numa casa sem bater na porta, ele tem noção. Jesus não põe a mão numa pessoa sem ela pedir, Jesus tem noção. Ser cortês é ter noção. Lembra, cortesia não vem de ser só educado, cortesia vem de uma questão de humanidade. Lucas capítulo 14, versículo 8 diz o seguinte: quando por alguém fores convidado para um casamento, não procures o primeiro lugar, para não suceder que, havendo um convidado mais digno do que tu, vindo aquele que te convidou e também a ele te diga, dá o lugar a este, então irás envergonhado ocupar o último lugar. Pelo contrário, quando fores convidado, vai, toma o último lugar, para que quando vier o que te convidou, te diga, amigo, sente-te mais para cima, sente-á isto uma honra diante de todos os mais que convivas, é isso mesmo. O que esse texto aqui está dizendo para mim? Que eu preciso ter noção. A cortesia, o ser cortês, Danúbio, é uma questão de noção também. O texto aqui é uma aplicação sobre um casamento, mas eu posso aplicar no casamento, eu posso aplicar num trabalho, eu posso aplicar numa festa, eu posso aplicar na minha vida pessoal. Se alguém te convidar, Walter, para chamar para uma festa, moço, não senta na primeira cadeira não, porque quem sabe aquele lugar lá é de uma família. Quem está entendendo que é isso? E não é assim que tem nas festas? É um costume antigo. Sempre a mesa primordial é da família, dos amigos mais próximos. Aí chega, dá o sei lá, Magela, sentado na mesa, todo palefatoso, com as pernas abertas, a barra, sabe? Magela, levanta aí, senta aqui. Isso, de acordo com o texto, será para o Magela vergonha. Então, uma orientação sobre cortesia, querido, é saber não sobrar. Sabe aqueles dentão que nascem na frente aqui assim? Está sobrando. Não seja alguém que sobra. A cortesia, eu disse para você desde o começo, ela anda em pé de igualdade com o cristianismo. Não tem como você ser cristão e não ser cortês. Amém? Você é filho de um rei. Provérbios capítulo 25, versículo 6, diz o seguinte: não te glories na presença do rei, nem te ponhas no meio dos grandes, porque melhor é que te digam, sobe para aqui, do que seres humilhado diante dos príncipes. Algumas aplicações sobre esses textos aqui. Primeiro ponto, a falta de noção tem sido motivo de várias desconstruções na vida de muitas pessoas. A falta de ter uma noção, uma lógica, tem sido motivo de uma desconstrução na vida de muitas pessoas. Desconstrução no emprego, desconstrução na questão de um período de namoro. Você não pode ir na casa de um cara, de um pai de família, pedir a filha dele em namoro. Pelo menos assim, eu sempre aprendi a ir na casa, né? Não sei se é assim que é o certo, mas pegando com esse base aqui, eu não posso ir na casa de um pai de família, pedir uma moça em namoro de chinelinho e bermuda, porque esse cara não vai me dar credibilidade. Estou certo, queridos? Não é uma regra, mas é um princípio. Nem tudo que é legal é moral. Outra coisa aqui sobre a questão, eu preciso entender quando eu for pedir um emprego, eu tenho que estar trajado, querido. Automaticamente, se você for num lugar, numa entrevista de emprego, chegar lá, Magela, de camisa regata e chinelo, você vai ser contratado, querido? Não vai. Ter noção. Um cristão, ele precisa agir com cortesia. Isso aqui são parâmetros da cortesia. Outra coisa que procure sempre em se colocar como uma pessoa simples, humilde. Vai comigo em Lucas capítulo 14, versículo 11. Olha o que diz lá: pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Espere que as pessoas te coloquem em lugar de honra, e nunca você se coloque em lugar de honra. Amém? O terceiro ponto aqui sobre a questão da cortesia, aplicando mais algumas coisas. Fala comigo assim: ser cortês é aprender
a dar honra a quem merece honra. Olha o que diz no texto de 1 Samuel, capítulo 2, versículo 12. Eram, porém, os filhos de Eli, sacerdote Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. Olha o versículo 13. Pois o costume, a tradição, a regra daquele lugar, daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo alguém sacrifício, vinha o moço do sacerdote, ou seja, o filho do sacerdote, e estando-se cozendo a carne com um garfo de 3 dentes na mão, e metia-o na caldeira, ou na panela, ou no tacho, ou na marmita. E tudo quanto o garfo tirava o sacerdote, tomava para si. Assim, se fazia a todo Israel que ia a Siló. Versículo 15. Também, antes de se queimar a gordura, vinha o moço, o mais jovem do sacerdote, que no caso é Eli, e dizia ao homem que sacrificava. O que dizia aí? Vamos lá todo mundo. 1, 2, 3. Pronto. Princípio da honra, cortesia. O que esse texto quer traduzir para nós aqui? O seguinte, é que quando existia alguma oferta, algum sacrifício, o mais moço do sacerdote, que no caso aqui é o Eli, ele deveria ir na frente, Valmir. Aí, armava um garfo de 3 pontas e ele na caldeira ou na panela pegava uma carne. E aquela melhor carne deveria ser dada ao sacerdote. Princípio da honra. O que eu aprendo aqui, queridos? É necessário honrar quem merece honra. Lá em Romanos capítulo 13, versículo 7 diz o seguinte: pagai a todos o que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, e a quem honra, honra. Outra coisa que eu aprendo aqui para a gente ganhar tempo, a preferência, fala comigo assim, a preferência, sempre, escute só, sempre, será do provedor da casa. A preferência sempre vai ser do provedor da casa. Isso aqui é uma ordenança bíblica. A preferência sempre vai ser do sacerdote do lar, do homem da casa. O que eu aprendo aqui aplicando algumas coisas que eu aprendi desde a minha infância na minha casa com os meus pais? O provedor, que é meu pai no caso, o que sustenta a casa, ele é o que serve primeiro. Lá em casa minha mãe não deixava a gente almoçar enquanto meu pai não chegava, e até hoje é assim. Enquanto seu pai não chegar da visita, você não almoça. Princípio da honra. Foi aí que eu aprendi a dar honra, nesses pequenos detalhes. Outra coisa, o provedor é que come a melhor peça de carne. De vez em quando tinha uma galinha caipira que fazia lá em casa, uma vez ou outra, em cada ano. E aí, a gente fez esgulepado, comia tudo na hora do almoço ali, aquele tanto de comida ali, carne. E chegava na hora da janta, queria comer o recheio, né, recheio de dominguê. Quando chegava lá à noite, minha mãe esquentava a comida, a gente comeu tanta a carne durante o dia, que sobrava uma coxinha, uma asinha. E aí, de quem que era a carne? Meu pai, no meu caso. Meu pai. Eu sempre entendi o princípio da honra, querido. Tem que honrar quem merece honra. No caso aí, estou dando o exemplo do provedor da casa. Certo? Amém? Talvez aí possa soar, meu Deus, que pecado. Não é pecado não, querida. Aquela imagem da margarina delícia, ela é errada. Em que tem um pai aqui, 40 meninas aqui e uma mãe de lá. Está errado. A ordem certa é o pai, a mãe e os 40 meninos do lado. Misericórdia. Só 2 está bom. Vamos lá. Outra coisa que eu aprendo aqui. O provedor é que senta em lugar de primazia. E na sua casa, a melhor cadeira é para você. Você é o provedor da casa. Amém, irmãos? Homens aí, amém? É o homem que tem a honra. Esse negócio de filho pegar o melhor lugar, a melhor comida, o melhor... Não, está errado. É o provedor da casa. Isso é bíblico. Nós vemos aqui em Samuel. Quarto ponto que eu aprendo aqui, ser cortês. Fala comigo, ser cortês. É aprender a ser bem educado. Olha aí, crente é bem educado.
Provérbios capítulo 25, versículo 28 diz o seguinte: como cidade derribada, que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. E através desse texto aqui, desse versículo aqui, eu quero abrir outros parâmetros tratando sobre cortesia com você. Fala assim: eu preciso ter domínio próprio para comer. É interessante o domínio próprio para poder comer, porque o excesso da comida é pecado, e além de ser pecado, faz mal para a gente, dá azia, arroto, tem que tomar bicarbonato, faz mal. Cortesia, ser cortês, vem também de ser educado, educado no domínio para poder comer. Lá em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 34, diz o seguinte: se alguém tem fome, querido, coma em casa, a fim de não vos reunires para o juízo. Quanto aos demais coisas, eu os ordenei quando for ter convosco. Se alguém está com fome demais, assim, passando uma fome miserável, come em casa, infeliz. Sabe por quê? Porque talvez na sua frente não falam nada, mas quando você virar as costas, Gonçalo, vão tripudiar sobre você. Está vendo, Gonçalo? É sem educação, é esfomeado. Tinha aqui na mesa, aqui, não sei quantas carnes aqui, colocou 4 na... Moço, e fala aqui, queridos, que a falta de educação não traz um sentimento assim de repúdio. Fala se não é verdade. É verdade ou não é, queridos? A falta de educação, aquela ganância, e enche o prato de carne. Isso aí irrita qualquer pessoa. Qualquer ser humano consciente irrita. A gente não tem dificuldade de comer, Valmir, 3, 4 vezes, mas de encher o prato, o sangue até taia. Não sei de vocês, mas de mim taia. Então, um princípio que o cristão, Angélica, para o 2021 a gente tem que aplicar, é ser cortês. E cortesia para saber portar diante das pessoas. Sábado agora, juntamente com o pastor Vinícius, nós fomos na reunião de pastores da região aqui. E aí, o pastor Vinícius pregou uma mensagem falando sobre esses pontos. E a irmã levantou e disse: olha, pastor, um outro pastor, e a esposa do pastor levantou e disse: olha, pastor, esses dias para trás nós fomos fazer uma visita na igreja lá, na casa de um dos irmãos visitantes. E aí, chegando lá, a gente já tinha jantado em casa já às 6 horas da tarde, a gente tem costume, eles fizeram redução de estômago, então com mais cedo. E chegando lá, o irmão estava cozinhando, fazendo uma comida lá, uma comida chique para eles lá. E aí o pastor fez o aconselhamento, reuniu ali, tal, bacana, acabou. E aí o pastor: irmão, então, vamos chegar lá então com minha dona. Aí não, irmão, não, de jeito nenhum, pastor, você tem que ficar, porque você tem que jantar com a gente preparou uma agenda para o senhor. Mas ele, o pastor, sendo muito grato, disse: irmão, eu já jantei já, estou satisfeito, eu não consigo comer mais. Não, mas todo pastor come demais, todo pastor é esgolepado, por que você não vai comer? Diz o pastor que, e a irmã contando isso, que o pastor ficou assim, pensativo naquilo. E eu fiquei pensativo quando ela contou aquilo, que é uma verdade, queridos. O cristão, ele não bebe, não fuma, não faz nada disso. Mas como que é uma beleza? E talvez a imagem que as pessoas têm da gente é de gente esgolepada, gente sem noção. É uma verdade ou não é, queridos? Nós precisamos mudar esse histórico. Porque o crente, Joelma, ele tem que ser cortês. O crente, ele é a imagem representativa de Jesus aqui na terra. Eu posso ouvir um amém? Porque se Jesus fosse esgolepado, no partir da ceia, ele teria que comer primeiro o pão, ele comeu o pão, e aí ele serve para os outros o pão. Mas o que nós lemos em Coríntios, não é ele comendo o pão primeiro, fazendo feio na mesa, guardando pão no bolso, não. O que nós lemos em Coríntios é Jesus partindo o pão, Tiago, para todo mundo, e celebrando uma ceia. Então, sobre a questão de cortesia e domínio próprio para poder comer. Olha o que diz Provérbios 25, versículo 16: achastes mel? Come apenas o que te basta, para que não te fardes dele e venha a vomitá-lo. Ou seja, achou algo gostoso, um trem gostoso? Não exagera não, só porque a glicose daqui a pouco está pitando. Daqui a pouco a diabetes está aí, batendo na porta. Provérbios 23, versículo 1: quando te assentares a comer com um governador, com seu patrão, com a sua nova namorada, com seu esposo, com um amigo, com um primo ou com um pastor, atenta bem para aquele que está diante de ti. Mete uma faca à tua garganta, se és homem glutão. Não precisa meter a faca na garganta não, tá, irmão? É só uma aplicação aqui. É só você ser educado. Ou seja, quando fala meter uma faca na garganta, Walter, é segurar, sabe?
Amém? Eu estou passando fome, vontade de comer esse trem de novo, mas não vou comer. Você, cortês, não, vai lá e enche a porcelana de doce. E vai de novo, enceba e come, e enche de novo a porcelana de doce. E põe doce de cá. Ontem teve o culto aqui dos casais, vê se você sabia se tinha um culto. E aí, um banquete ali, quem estava aqui ontem? Tinha um banquete ali, cara. Todo mundo aqui na igreja, graças a Deus, se comportou direitinho. Mas é notório quando alguém se comporta mal. E vai lá e tria. Faz igual, quem já viu que Gnu faz caminho assim na selva e faz um caminho de Gnu. Vai lá, pega e enche e volta. Moço, isso é feio. Olha, talvez não te falam isso, mas na igreja, a igreja serve para ser esse instrumento a falar com você. Se você é sem educação ou porta sem educação, as pessoas vão tripudiar nas suas costas. As pessoas vão falar mal de você. Fica esperto com isso. Quem tem fome, diz um texto, que coma em casa. Fala comigo assim, ser cortês é cuidar da aparência. Olha o tanto de coisa que a cortesia nos mostra. Gênesis capítulo 41, versículo 1. Eu vou ler com esse texto para você e preste atenção para que a gente possa meditar e tirar uma verdade aqui. Passando 2 anos completos, Faraó teve um sonho e parecia-lhe achar-se ele de pé junto ao Nilo. Do rio subiram 7 vacas formosas, avistas e gordas e pastavam no carriçal. Após elas subiam do rio outras 7 vacas, feias, avistas e magras, e pararam junto às primeiras na margem do rio. As vacas feias, avistas e magras comiam as 7 formosas, avistas e gordas. Então acordou o Faraó, tornando a dormir, e sonhou outra vez. De uma só haste saíam 7 espigas cheias e boas, e após elas nasciam 7 espigas mirradas, crestadas do vento oriental. As espigas mirradas devoraram 7 espigas grandes e cheias. Então acordou o Faraó. Ou seja, Faraó está tendo um sonho aqui, é um texto já conhecido pelos irmãos, né? Então acordou o Faraó. Fora isso, um sonho. De manhã, achando ele-se de espírito perturbado, mandou chamar todos os magos do Egito e todos os seus sábios e lhe contou os sonhos. Mas ninguém havia que lhe o interpretasse. Então disse a Faraó, o copeiro-chefe: lembro-me hoje das minhas ofensas. Estando o Faraó muito indignado contra os seus servos e pondo-me sob prisão na casa do comandante da guarda, a mim e ao padeiro-chefe. Tivemos um sonho na mesma noite, e eu e ele sonhamos. E cada sonho com a sua própria significação. O copeiro-chefe aqui está contando para o Faraó: olha, o outro Faraó me deixou preso, e aí a gente teve um sonho lá na prisão, e ele vai relatar aqui. Achava-se conosco um jovem hebreu, servo do comandante da guarda. Contamos-lhe os nossos sonhos, e ele nulos interpretou, a cada um segundo o seu sonho. E como nulo interpretou, assim mesmo se deu. E fui restituído a meu cargo, e o outro foi enforcado. Nós sabemos desse texto aqui. Versículo 14. Então Faraó mandou chamar a quem, queridos? A José, né, homem de Deus aí. E o fizeram sair à pressa da masmorra. Segura aqui. Olha que interessante. Está acontecendo todo esse enredo de história aqui. O copeiro diz: olha, tem um homem lá que está preso em tal lugar, que esse homem revela sonhos. Chama ele que ele vai resolver. Ele vai te dar uma orientação no que pode ser esse sonho seu. Porque o seu cartomante aí, os seus sábios não conseguiram resolver. Lê comigo todo mundo junto, o finalzinho do 14 aí, ó. Então, vamos lá, 1, 2, 3. Então Faraó mandou chamar a José, e o fizeram sair à pressa das masmorras. Agora vamos ler todo mundo junto. 1, 2, 3. Ele... Simples. José era um homem cortês. Ele estava preso não sei quanto tempo lá. Com certeza estava mal trajado, uma barba grande, bigode pegando dentro da boca, atrapalhando comer um doce, atrapalhando se alimentar, estava feio, estava manchado. O que ele fez, Thiago? Se barbeou, se arrumou, vestiu uma roupa nova. Queridos, nós precisamos aqui, observando com base nisso,
ser cortês, amém? Se esse moço tivesse ido andrajado lá, automaticamente esse faraó não receberia o bem. Ou o cristão, ele precisa, dentro da sua realidade, andar arrumado, andar cheiroso. Não é FDCC não, senhor. É andar perfumado. Hoje, todo mundo tem condição de comprar um Rolon, mas é sério, queridos. O moço aqui se arrumou, se barbeou, se ornamentou. Essa ideia deturpada de que crente não é analfabetizado, é bobo, ou não, nós não podemos aceitar isso sobre as nossas vidas. Eu posso ouvir um amém. Crente é inteligente, crente é maduro, crente é organizado, crente é sábio, crente é cheiroso, crente é perfumado, crente se veste bem, dentro da sua realidade. Fala comigo assim, ser cortês. E esse ponto aqui é um ponto aqui que Deus está falando aqui na terra. Fala comigo, ser cortês é desencebar, desenfurnar, falei errado, da casa dos outros. Olha aí, cortesia é desencebar, desenfurnar a casa dos outros. Olha que legal. Provérbios 25, versículo 17 é o seguinte: não sejas frequente na casa do teu próximo, para que não se enfade de ti e aborreça. Vamos ler todo mundo junto comigo esse texto? 1, 2, 3, em alto e bom tom. Olha, o agente das maiores brigas e confusões, chateações de irmãos contra irmãos é se enfurnar na casa. Aí acaba o culto e come. Aí volta, aí almoça e volta para comer a janta. Aí ali conversa e ali só para testemunhar algo. Aí conta, esse negócio dá errado. O princípio de cortesia vem também sobre saber sair da casa dos outros. Você tem que sair, você tem que ser a sua casa, meu irmão, meu querido. É por isso, querido, que você aí que é jovem, de 22, 23, da minha idade, quando eu voltei eu posso falar isso com autoridade, quando eu voltei de Conceição das Alagoas, pastoreando lá, e vim para Lagoa, eu não voltei para a casa dos meus pais. Então eu tenho autoridade para poder falar isso. Você precisa entender que chega a um certo ponto, talvez o seu pai, a sua mãe, por te amar demais não te fala, que você precisa desenfurnar da casa deles. Eu posso ouvir um amém dos pais aí, que não fala às vezes, mas fala amém? Amém, querido? Não é verdade? Trem de filho com 40 anos, 35 anos dentro de casa, moço? Nós temos que progredir. Cortesia vem de saber esses princípios. Não estou dizendo que o seu pai e a sua mãe não te amem. O seu pai e a sua mãe te amam ao ponto de querer ver você bem e você construir a sua família. Uma das primeiras ordenanças em Gênesis, que é o livro do princípio, é construir matrimônio, é casar, é desenfurnar, é sair da casa do pai. Eu posso ouvir um amém? Um princípio aqui de cortesia é parar de enfurnar na casa dos outros. Porque as maiores brigas e as maiores contendas nascem nessa muita junção de lá. Não estou dizendo aqui que você não possa ter comunhão com o irmão. Não disse isso. Mas o excesso faz mal. Olha, a vida inteira eu servi ao Senhor. A vida inteira eu estive no meio evangélico. A vida inteira meu pai foi pastor. Então desde que eu nasci eu vejo meu pai ministrando na igreja. E eu sempre vi confusão por questão de enfurnação de casa um do outro. Fala comigo assim, ser cortês é sujeitar a autoridade constituída por Deus ou por homens. Tem autoridade que é homens que dão a homens, e tem autoridade que é Deus que dá aos homens. Por exemplo, chamado não é uma questão que eu quis ser chamado, é que Deus me escolheu e me chamou. A questão aqui, sobre a questão de constituição de autoridade por Deus, nós precisamos aprender, queridos, ser repreendidos pelas pessoas. Eu posso ouvir um amém? Uma coisa que muito crente, e nesse contexto de século que nós estamos vivendo, Magela, é que crente não consegue mais ser repreendido por uma autoridade.
Ah, se repreender uma autoridade, vai para church. Vai para, como é que chama o nome em inglês de igreja? É church mesmo, né? Vai para church. Vai para outra igreja, vai não sei para moço, ou o pastor, acreditamos que ele é a autoridade constituída por Deus para poder te orientar. Ser cortês é sujeitar a autoridade constituída por Deus, Valmir. Valmir, você congrega com a gente tem quantos anos? 13 anos. Mas esse é algum momento desse laço nosso aqui, eu tiver de chamar sua atenção, você vai sair da igreja? Não, porque isso aí é imaturidade, não é ser cortês. Olha para você ver, Jesus é o Procópio, Propótio, como é que é? Vocês entenderam aí, Jesus é a maior protótipo, acertei. Ei, Augusto Cury, você me paga. Jesus é essa maior, sabe, essa maior excelência que a gente tem, queridos. E Jesus, ele é submisso às autoridades. Olha para você ver um texto que se trata sobre isso. João Batista, ele vai até João Batista para ser batizado, sendo que ele é Deus. Não é uma briga e nem uma chamar a atenção com os irmãos, mas nós estamos vivendo num contexto de atualidade, que hoje tem que ter uma minúcia para poder falar com o irmão, porque se falar, menino do céu, ficou ofendido, nunca mais volta a congregar. Você pertence a essa casa, dizer para você, você é importante, amém? Nós te amamos, mas o amor também demanda de correção. Olha que título, capítulo 3, versículo 1 diz, olha, lembra-lhe que se sujeitem aos que governam. Vamos ler todo mundo junto? 1, 2, 3. Sejam não difamem a ninguém, nem seja altecadores, mas cordatos, dando provas de toda cortesia. Olha que interessante. Para que todos os homens, pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e em inveja, odioso e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou. Quantos que são salvos? Fala aí, amém. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Olha aqui, fiel é esta palavra, e quero que no tocante a essas coisas, façam afirmação, confiadamente, para que os que têm crido em Deus, sejam solícitos na prática de boas obras. Essas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Evitar discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre lei, porque não têm utilidade e são fúteis. Aplicando algo aqui que o Senhor colocou no meu coração aqui agora, que durante essa ministração aqui, que lembrei de um tópicozinho, sabe uma coisa que talvez você faça, ou eu faço, sem maldade, mas traz um prejuízo enorme, é não valorizar as coisas e as ministrações, os louvores, as pessoas que se desdobram para poder ministrar, trabalhar para os irmãos na casa do Senhor. Posso ouvir um glória a Deus? Uma coisa que é ruim no nosso meio, e tem sido o ponto em que Satanás, escuta só o que o seu pastor está dizendo para você, uma coisa que tem sido ruim no nosso meio, e tem sido o ponto em que Satanás tem trabalhado no nosso meio, é a dispensação, ou seja, a falta de noção, a falta de cultuar o Senhor. Não, quando eu falo isso, não é jogando indireta para ninguém, o Senhor conhece o meu coração, e eu estou dizendo algo que vem da parte dEle. Irmãos, nós precisamos, de acordo aqui com a questão da cortesia, Tiago, assistir culto. Na Célia, você saiu da sua casa, você tem que sentar aqui e assistir culto. Você não pode ficar 40 vezes no banheiro. Uma sede de leão, de camelo.
tem que sentar e ouvir palavra. Estou certo ou não estou certo, irmãos? Incomoda ou não incomoda a questão das pessoas não virem para a igreja e não assistir culto? Mexer no telefone do seu lado? Isso incomoda. Ou outra coisa também, que talvez a gente faça sem maldade, e alguns pastores na reunião comentaram com a gente. Sabe uma coisa que um pastor comentou com a gente um dia para trás? É que ele estava pregando, e aí todo empolgado, todo nervoso, porque, queridos, subir no altar da El Shaddai, quem sobe aqui sabe o peso que é, e a responsabilidade que é. Sabe o que esse moço comentou com a gente, Valmir? Que ele sentiu, eu era que é pastor velho, ele sentiu triste por ver umas 3, 4 pessoas saindo assim do culto. Dizer que ficou todo desconcertado, porque estava pregando a mensagem, e aí no decorrer do culto levantou assim, 1, 2, 3, 4, e foi embora. Irmãos, isso é desconcertante, isso mancha a imagem da El Shaddai. Quantos que podem dizer amém, concordam comigo? Eu fiquei assim, eu dei razão para ele. Falei, pastor, o senhor está coberto de razão mesmo, porque isso é uma prática errada, e nós não ensinamos isso no altar, nós ensinamos aqui a honrar as pessoas que sobem aqui. Amém? Tudo isso aí parte da prática de quê? Cortesia. Olha que coisa linda. Fica de pé no teu lugar em nome de Jesus. E a maior das cortesias, irmãos, aqui dos pontos de cortesia, fala comigo assim, é viver em paz. Viver em paz é uma das maiores virtudes da cortesia. Você foi abençoado essa noite, querido? Amém? Tomara a Deus que essa palavra venha gerar vida no seu coração. Tiaguito, meu querido, belisca algo para a gente poder encerrar aqui em nome de Jesus. Então, só um recapitular aí. Ser cortês é tratar as pessoas com dignidade, ser cortês é ter noção, ser cortês é aprender a dar honra a quem merece honra, ser cortês é aprender a ser educado, ser cortês é cuidar da aparência, ser cortês é desencebar, desenfurnar a casa dos outros, e ser cortês é sujeitar também as autoridades constituídas por Deus. Com base nisso, eu quero orar pela sua vida. Tiagão, belisca para nós algo aí, querido, para a gente poder encerrar esse culto. Querido, eu louvo a Deus pela sua vida, viu? Louvo a Deus porque, apesar dos pesares desse ano, você não abandonou o Evangelho. Eu dou graças a Deus, eu oro pela nossa igreja, eu oro pelo nosso crescimento. Inclusive, nós estamos conversando, eu e o pastor Vinícius, para que em 2021 a gente trace planos melhores e maiores para abençoar a sua vida, abençoar a vida da sua família, viu? Nós amamos a El Shaddai, amém? Nós amamos a El Shaddai. Eu, particularmente, quando estou na minha casa, eu preparo, eu penso, eu sempre tento trazer aquilo que Deus coloca em meu coração para abençoar a sua casa, abençoar a sua vida, sabe? Nós não estamos aqui para poder te confrontar sem amor. Nosso confronto é um confronto de amor, é um confronto de um pastor com uma ovelha. E aí, Tiagão, qual que você tem para nós aí? Olha aí. De ti. Cadê a multimídia? A multimídia. Filma o pessoal cantando essa música, por gentileza. Léo, multimídia. De ti. E menos de mim. E menos de mim. E menos de mim. E menos de mim.
Ele cresça e eu diminua, amém? Pra gente encerrar, vamos lá? Essa parte. Que Ele cresça, Que Ele apareça e eu me constranja. E todo seu amor, infinita humildade. Mais uma vez, que Ele cresça, que o Senhor cresça, Jesus. que Ele cresça, E eu diminua. que Ele apareça Eu me constranja com a sua glória, e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. glória a Deus. Que a graça de Deus e as doces consolações vindas da parte do Espírito Santo possa repousar sobre a sua vida. Que você seja uma mulher, um homem abençoado por Deus. Que esse finalzinho de ano as pessoas possam ver a glória e a presença do Espírito Santo em sua vida, em o nome de Jesus. Vá em paz, Deus te abençoe, uma ótima semana em o nome de Jesus.